quase uma segunda Canudos, que foi Juazeiro, né? Juazeiro não aconteceu o que aconteceu com Canudos e com Caldeirão, com Juazeiro, que o padre Cícero mijou fora do caco. O que seria mijar fora do caco? Fazer uma conversa com os coronéis, com os poderes, e conseguiu conciliar essa formação popular. As meninas pediram que eu botasse uma coisa, eu coloquei ali, Romeiros dos caminhos da vida. E vocês estão fazendo esse caminho, essa viagem. Eu considerei essa questão, a questão rumeira, não é? Juazeiro é feita de pensamento popular, do pensamento pobre. E havia essa ligação com Canudos. E no momento que aconteceu a guerra de 1914 aqui, que foi a guerra aconteceu por outros motivos, mas o motivo maior era arrasar. A história era como aconteceu no Caldeirão. Só ficava no Ceará quem fosse cearense. Eu não teria nascido, porque meu pai era alagoano. Ele teria que ir embora. Parece-me que só 6% da população do Caldeirão era cearense. A maior percentual era do Rio Grande do Norte. Essa ligação que eu faço, que vem de Padre Biapina, o Beato fazia com o avô de Eleonora o que Padre Biapina chamava de obriga, juntava todos os... aí já era aqui é o mutirão. Você juntava todos os homens práticos, iam lá para o sítio do seu avô para plantarem, o pessoal do seu avô ia para o Caldeirão, ajudava também, e não só com ele, mas fazia-se um intercâmbio. Uma rede, né? Uma rede solidária. Isso era uma prédica de Padre Biapina, que é o capo, para mim, na minha opinião, a fundação de toda essa questão de Juazeiro, Caldeirão, com uma base, a missão abreviada, né? Era o livro que permeava toda essa história, oração e trabalho. Só concluindo a respeito do Beato, depois disso o Beato ele mudou-se para Pernambuco e lá conseguiu comprar uma fazenda, parece, e produziu por lá tranquilamente. Mas o certo é que quando o Beato faleceu, o corpo dele foi trasladado de Exu para Juazeiro, embora chovendo. Diz que foi só o enterro do padre Cícero superou o número de pessoas que assistiram ao enterro do Beato. O caso triste é que a igreja negou, não pôde entrar na igreja, negou uma missa de corpo presente ao Beato. Aqui no Juazeiro tinha uma igreja construída por um beato, que era a igreja do São Miguel. Hoje ela existe ainda, mas não é a original. Essa igreja foi construída por um beato, que ele pediu esmola, mas era rumeiro, era no gueto rumeiro. Nós tínhamos guetos aqui. Tinha o centro da cidade, onde nós estamos, era o centro do Juazeiro. Moravam aqui as famílias tradicionais, as famílias donas da terra. E os rumeiros viviam em guetos porque não tinha essa vivência, principalmente depois que o padre Cícero morreu, que os filhos da terra tomaram o poder. Como foi que o padre Cícero, não sei, reagiu a essa violência, a esse massacre do Caldeirão? Só mexeram com o Caldeirão porque ele era morto. Ele morreu em que ano? Em 34. E o massacre foi em 36. Porque você precisa fazer a distinção. A invasão do Caldeirão, que foi um momento que botaram para fora todas as pessoas, morreu uma única pessoa, que foi uma mulher que tocou fogo nas vestes. Ela se imolou porque ela viu o negócio. E o mundo estava se acabando para ela. E ela tocou fogo. Foi o único. Isso é a primeira invasão? No primeiro momento. Depois que botou para fora, como eu disse, fizeram a estatística, vocês vão para os cantinhos de vocês, certo? Então, acabou-se o Caldeirão. A polícia tomou de conta do Caldeirão, destruiu tudo, roubou.
roubaram os bens do caldeirão, houve pedido de indenização por parte do beato. Desapareceu o caldeirão. Aconteceu essa questão do beato Severino. Aí o caldeirão, as mortes não aconteceram no caldeirão. Aconteceu num sítio da Serra do Araripe, onde as pessoas que não aceitavam a ida do beato para o Pernambuco ficaram lá nesse Mata do Cavalo. Mata do Cavalo, me lembrei agora. Mata dos Cavalos. Mata dos Cavalos. Ficaram lá na Mata dos Cavalos, foi lá onde aconteceu realmente estas mortes que a gente está falando. Acabou o negócio, o beato volta para o caldeirão, refaz o caldeirão. Existe uma cronologia que precisa ser vista. Aí sim, a diocese obrigou aos salesianos venderem as terras porque tinha que acabar aquele aglomerado de gente. Já foi uma terceira etapa. Primeira etapa, expulsão de todos do caldeirão. Segunda etapa, questão da Mata do Cavalo. Terceira etapa, venda das terras do caldeirão, aí já com a nova constituição do caldeirão. Aí sim, o beato que tinha se escondido na redondeza foi embora. Existe um cordel que não foi publicado à época, de José Bernardo da Silva, sobre o caldeirão. Mas, felizmente, parece-me que está se resgatando esses manuscritos e, provavelmente, agora no centenário de Juazeiro, a gente publique esse cordel, que ele fez e que, por medo, como você falou, né, ele não publicou. Na casa dele, que era aí na Rua Santa Luzia, se escondeu muita gente. Aqui na parte rumeira, nos guetos rumeiros, as pessoas do caldeirão encontraram guarida. Porque as elites do Cariri, elas não aceitavam desidências, como é célebre, o avô dela foi preso por conta disso. Quem era da elite e fazia isso que o avô dela fez, pagou com essa moeda. Mineiro aí estava falando que chove muito em Minas Gerais e que não tinha assim uma noção de como era a seca. Por exemplo, o beato fez um trabalho de tanta evidência que, por exemplo, na seca de 32, que assolou todo esse Nordeste, muitas pessoas foram salvas que o beato acolheu, porque ele fazia uma reserva também nos seus celeiros de mantimentos, e deu trabalho e deu acolhida a essa gente, não sabe? Agora, eu tenho um colega, eu fui seminarista, que, por exemplo, o beato fez uma igreja e ele lutou como todo para ver se conseguia um padre para ir celebrar a missa, e o bispo nunca consentiu. Eu tenho um colega de seminário que disse que é comum a nossa igreja, né, católica, e ela massacra, às vezes, o corpo enquanto vivo, e depois que morre, bota os ossos em cima do altar, não sabe? É que lá eu assisti o bispo, agora celebrando missa na igreja que foi, na capelinha que foi construída pelo beato, para ver como as coisas mudam. E, infelizmente, ela faz essa reflexão e vê que chega à conclusão que fez uma coisa errada.